urgência. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A principal maneira que o inimigo fala conosco é colocando pensamentos em nossa mente. É por isso que nós definitivamente precisamos conhecer a palavra, porque se você não conhece a palavra, não reconhecerá as mentiras de Satanás. Amém? Quando você conhece a palavra, digamos que você fez algo de errado e você orou, você admitiu, confessou diante de Deus, pediu para ser perdoado, mas então amanhã você ainda se sente culpado? Se realmente conhece a palavra, você saberá que é o diabo tentando fazê-lo se sentir culpado. Por quê? Se o pecado foi perdoado, então não pode haver culpa atrelada a isso. Mas se não conhece a palavra, então você pode simplesmente perder a maior parte do seu tempo se sentindo culpado por coisas que Deus já esqueceu. Amém? Eu não faço isso mais. Passei anos me sentindo culpada, não me sentia bem se não me sentisse mal. Quando eu comecei a experimentar a paz, fiquei entediada. Eu ficava. Era tipo assim. Você pode se viciar em ficar chateado. Ficar tenso. Mas então assim disse o diabo a ele: se tu és o filho de Deus, então a primeira coisa que ele faz é atacar a identidade dele. Quem você pensa que é? Ordene esta pedra que se transforme em pão. Então, quando foi a tentação aqui? 1, ele atacou a identidade dele, e 2, ele tentou fazê-lo se mover independentemente de Deus. Se você está com fome, basta dizer a esta pedra que se torne pão. Mas não, foi isso que Deus disse para ele fazer. Precisamos seguir a liderança de Deus e assim então não deixar que o diabo nos mova na carne e fazer apenas o que queremos fazer quando nós queremos fazer. Às vezes, quando nós talvez podemos fazer algo para sair de alguma situação, mas lá dentro sentimos, não, Deus quer que eu fique, mesmo sendo um lugar difícil, Deus quer que eu fique aqui. Ele não quer que eu fuja disso. E sabe, quando Jesus estava no jardim, um dos soldados Pedro pegou a espada e cortou a orelha dele. Jesus pegou a orelha e colocou de volta na cabeça dele. E ele disse a Pedro: você não sabe que se eu quisesse eu poderia chamar 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, eu não tenho que sujeitar-me a isso, mas se não fizer, a vontade de Deus não será cumprida? Então, há momentos que eu não tenho que aturar as coisas. Hello? Há momentos em que você não precisa aturar as coisas, você pode apenas dizer: eu não vou aturar isso. Mas será que é isso que Deus quer? Vamos, eu te pergunto, é isso que Deus quer? Isso vai ser o melhor para os seus filhos? É muito fácil fugir. Mas quer saber, Davi se levantou e enfrentou Golias. Jesus foi para aquele deserto e ele enfrentou o diabo. E nós não precisamos ter medo do inimigo, porque Deus nos deu poder sobre ele. Mas, espere um minuto antes de bater palmas e se animar. Se você quer ficar com raiva das pessoas, é melhor não grite sobre o seu poder, porque você apenas já o jogou fora. Veja, é por isso que
Nós temos tanta coisa disponível para nós. Jesus já providenciou todas as coisas. Mas está na hora, há uma tremenda palavra que quero lhes dizer hoje. Total rendição. Vamos lá, não me olha assim como cachorrinho perdido. Eu falo de total rendição. O que você tem mantido em sua vida que você sabe muito bem que é contra a palavra de Deus, mas simplesmente você não quer abrir mão. Você diz: eu irei para o céu a si mesmo. Você pode ir, mas sua jornada será miserável. Eu não sei de vocês, mas eu quero aproveitar a viagem. Amém? E não somente isso. Eu amo Deus. E se o amamos, devemos obedecê-lo. Sabe, nós pensamos em Eva. E Eva, ela foi enganada pelas mentiras de Satanás no jardim. E a propósito, o diabo tem um ódio especial pelas mulheres. Isso é comprovado ao longo da história. Isso porque foi dito a ele no jardim do Éden que uma mulher pisaria em sua cabeça ao dar à luz ao Salvador. E então ele não gosta de nós. E aposto que ele está irado agora que as mulheres estão realmente se levantando e sendo usadas por Deus. Mas sabe, Eva, ela não foi enganada porque ela era uma pessoa ruim ou maldosa. Sabe por que ela foi enganada? Porque ela amava tanto a Deus que, quando Satanás disse a ela: se você comer isso, você será como Deus. Era isso que ela queria, ser mais parecida com Deus. Ela o amava. Então, ela fez o que Deus havia dito para não fazer, mas a intenção do coração dela sabia que a maioria das pessoas que ficam realmente estranhas e entram no espírito do erro são pessoas que realmente amam a Deus. E o diabo se aproveita disso e ele começa a falar coisas que não estão nas Escrituras. E elas ouvem e se metem em apuros. Eu não me importo se você ficar quieto a noite toda. Então, o diabo, ok, verso, qual é mesmo? O próximo 5. Então o diabo levou até uma alta montanha e mostrou-lhe todos os reinos do mundo num instante de tempo, num piscar de olhos. E então disse a ele: eu te darei todo este poder, toda a autoridade e glória, toda a sua magnificência, a sua excelência e preeminência, dignidade e sua graça, porque tudo isso me foi entregue e eu dou tudo isso a quem eu quiser. Bem, como isso foi entregue a ele? No jardim? Adão deu o poder que Deus havia lhe dado ao inimigo. E se você ler e entender isso, não pense por um minuto que o diabo ele não pode enriquecer um homem mau. Prosperidade não é sinal de maturidade espiritual. Amém? O diabo pode lhe dar coisas, sabia? Mas não pode fazê-lo feliz. Não pode lhe dar paz. Não pode lhe dar alegria. A sua vida é como um sopro, veja. Numa lápide, digamos que eu vivo até os 100 anos. Eu nasci em 1943 e aqui já Joyce Meyer. Nascida em 1943, morta em 2043. Morreu em 2043. A única coisa que importa é o que aconteceu nesse intervalo. E eu quero te perguntar: o que você está fazendo com seu intervalo?
E é sobre isso. Sabe, eu não posso acreditar que tenho 80. Não consigo acreditar que eu olho para a minha vida e vejo que eu dei à luz a 4 filhos, tive um aborto espontâneo, tive 12 netos, eu preguei no mundo inteiro, fiz 67 viagens missionárias fora do país, casada com Dave há 57 anos. Eu penso, não sei quanto resta no meu intervalo, mas eu sei o que eu vou fazer com ele. Amém? Vamos, eu quero que você acorde aqui hoje. Se você está vivendo algum tipo de pecado e sabe que está, e sabe que o que está fazendo é errado, por favor, conserte isso antes que o seu intervalo acabe. Porque a eternidade é longa, longa, longa. Quanto tempo é o para sempre? Uau! Vale a pena ficar bravo com alguém? Será que vale a pena? Claro que não. Mas acho interessante ver que o diabo pode dar coisas às pessoas. Eu amo isso no verso 7. Portanto, o diabo diz: se você prestar culto a mim e me adorar apenas uma vez, tudo será seu. A mentira do apenas uma vez. Só uma vez. Isso não vai doer, é somente uma vez. Todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Nós devemos ser separados. Santificado significa separado para uso de Deus. Santo e separado para uso de Deus. Este aqui é o meu copo. E eu deveria ser a única a usá-lo. Ele foi separado para mim. Para esses lindos lábios aqui. Esta é a minha caixa de lenços, que precisa ser renovada. Entende o que eu quero dizer? Você pertence a Deus. Você não é seu, você foi comprado por um preço, o precioso sangue de Jesus Cristo. Você não pode apenas fazer o que você quiser sempre que você quiser. Você pode se quiser, mas você vai pagar um preço por isso. E muitos de vocês estão pagando o preço.